Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Muito obrigada. Quem tiver com a palavra de Deus, abre no Evangelho de João, no capítulo 6. O capítulo 6 do Evangelho de João é quando Jesus fala sobre a Eucaristia, né? Sobre ele ser o pão da vida. E no domingo nós encerramos a última etapa, que começou quando ele faz a multiplicação dos pães, depois todas as curas que ele fez lá na sinagoga, e depois quando ele fala: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quando Jesus fala isso, diante dele estava uma multidão. Vocês imaginem que aquelas pessoas naquele momento não tinham a menor condição de compreender isso que ele falou. E parecia um canibalismo, né? Como é que nós vamos comer a carne desse homem, tomar o sangue dele? Então a turma foi embora. Porque Jesus não deu um jeito de amenizar a história, nem de explicar melhor tudo isso. E aí uma turma foi embora, uma turma ficou. Uns acreditaram, outros não. E é assim até hoje, né? Em todas as épocas, em todas as fases da história, o cristianismo continua sendo um escândalo, né? Muitos acreditam, muitos não. E assim a gente continua caminhando. Mas quando Jesus olha para os discípulos dele, aquela turminha mais pertinho dele, Jesus faz uma pergunta para eles, que ele diz assim: não quereis também vós partir? Você imagina o susto que eles tomaram, né? Ficou os 12, Jesus olha para eles e fala assim: vocês também não estão querendo ir embora? Todas as vezes que vocês escutarem uma pergunta de Jesus direto, essa pergunta é para nós. Essa pergunta hoje é para inquietar o seu coração, o meu coração. Essa pergunta é para nos fazer nos posicionar. E vós também não quereis partir? Jesus, ele não quer conosco, gente, uma relação superficial. Nem muito menos ele quer uma relação conosco que seja de uma euforia de um momento, fala: uau, eu creio. Deus quer de verdade que a nossa vida inteira esteja sempre sobre o seu querer e sobre a sua santíssima vontade, e sobre o olhar dele em tudo. Deus não quer que a gente apresente algumas coisas, outras não. Porque a fé é um dom que Deus dá para cada um de nós, é gratuito. E nós, em contrapartida, respondemos a isso. Respondemos como a forma de uma entrega total, radical, a Deus. A questão é que a gente precisa de duas coisas. A gente precisa aprender a palavra de Deus, mas a gente precisa do silêncio. E a gente vive numa sociedade muito barulhenta, né? As nossas igrejas são barulhentas. Observa quando vocês entram na igreja para uma missa. O pessoal parece que está numa igreja ou dentro de um shopping center. Estamos perdendo a noção do mistério. Porque hoje nós sabemos que quando Jesus falou do corpo e sangue, que ele faria uma vida de doação, de sacrifício, e naquela quinta-feira ele iria instituir a Eucaristia, que seria para o nosso alimento. Ele estaria dando a vida dele em função da nossa vida, para que a gente tivesse vida. E eles não poderiam compreender. Mas hoje, ainda dentro dos cristãos, quantos de verdade acreditam
que Jesus está vivo, corpo, sangue, alma e divindade, na Eucaristia que vocês acabaram de receber. Isso é uma queixa de Jesus. Ele fala, hoje eu repeti isso várias vezes, o dia que os meus filhos acreditarem que eu estou vivo ali, as igrejas não caberão. Não caberão. Mas como é difícil perceber, como é difícil a gente, quando Jesus faz essa pergunta, falar, gente, acompanhar Jesus é muito difícil. Ou a gente desiste dele, ou alguns tentam adaptar as palavras de Jesus para o mundo de hoje, para as situações. E isso Jesus não vai mudar de forma alguma. A quem iremos, né? Ele fala, não quereis também vós ir? Quem dera a gente tivesse a firmeza de Pedro, que fala com ele, Senhor, mas aonde nós vamos? A quem nós vamos? Quem vai matar a nossa sede? Quem vai matar a nossa fome? Mas eu não digo de uma sede de água. Aliás, é uma dificuldade imensa, porque quando a gente tem sede física, é mais fácil reconhecer, não é? Você está com sede, a boca está seca, você vai tomar água. Mas o quanto que é difícil para nós reconhecermos que temos sede de Deus, a sede espiritual. Então a gente não reconhece, é difícil reconhecer a nossa sede espiritual. É difícil reconhecer que nós, na verdade nós temos sede de uma sede existencial. Então a gente não percebe que temos uma sede existencial. A gente vive no que se chama de alguém encontra com você e fala assim, está tudo bem? Você fala, tá, aconteceu nada? Não. Sabe aquela vida que eu chamo de água de chuchu, rala, né? Mas aquilo que a gente não tem uma vivacidade, que você não tem uma alegria, que você não tem uma entrega, que você não tem uma paixão. Você vive a vida espiritual como se tivesse dado primeiro no carro e ele vai sozinho. Não há uma busca, não há um desejo. Então você se sacia com o que é dado ali. Mas na verdade todos nós temos uma sede maior. Como é difícil reconhecer que a nossa vida espiritual está assim mais ou menos. A gente se contenta muito somente em ouvir o que foi dito na igreja, participar às vezes de um grupo de oração e mais nada. Então por que a gente precisa do silêncio? Que eu preciso primeiro de me auscultar. Qual é o seu desejo mais profundo? Não temos que confundir desejo com necessidade. Necessidade é o que o seu dinheiro te paga. Desejo é algo mais profundo. Na verdade, o ser humano deseja ser amado, ser reconhecido, ser olhado, ser buscado. É isso, nós desejamos ter um lugar na vida de alguém. Algo que nos sacia. Nós temos um desejo de ser amados infinitamente. E a gente busca o amor aonde ele não está. A gente coloca o nosso desejo de ser amado no outro, que também é finito como eu, e vai acabar. Aonde está isso que pode alegrar o meu coração, que pode me realizar, que pode encher a minha vida? Só tem um nome, é Jesus. Mas caminhar com ele exige renúncia. Exige muitas vezes eu ter que abandonar algumas coisas que eu não queria. E a gente fala, é muito difícil andar com ele. Então, a gente é sempre chamado a sempre renovar e rever nossa caminhada para ver como é que está o nosso caminho de conversão. Eu preciso aprender a ler a palavra, a meditar a palavra, a obedecer a palavra, confiar e esperar. Nós não fazemos esse passo. Então a gente vive com uma vida espiritual na superfície. A gente não mergulha. A gente não aprofunda. A gente não investe na nossa vida espiritual. Falei alguma mentira? Não lemos, não meditamos. Não paramos para estar diante do silêncio. Deus habita em nós, no silêncio mais profundo da nossa alma.
Deus habita. Como é que eu vou reconhecer se a gente calar? Mas não é calar a boca, isso é fácil. Mas eu preciso silenciar os pensamentos, os sentimentos e me encontrar, em ficar em adoração àquilo que habita. Vocês veem o tanto que é difícil a gente parar depois que recebe a Eucaristia e ficar em adoração a esse mistério que nós não conseguimos explicar. Não conseguimos olhar por uma hóstia branca, parece um pedaço de pão, e entender que ele tem Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade. É um mistério. Mas diante do mistério que eu não explico, eu adoro. Eu me calo. Eu me permito ser preenchida. Eu me permito ser trabalhada e transformada. Mas Jesus exige de nós de verdade que a gente se posicione. De verdade a gente tem que saber o que nós buscamos, aonde nós queremos matar a nossa sede, no mundo onde te mostra um monte de coisa que não mata a sua sede, um monte de ilusão, um monte de nada, aonde estamos buscando, e às vezes caminhando com uma insatisfação, às vezes entristecidos, às vezes deprimidos, às vezes sem achar sentido na vida, porque quem dá o sentido verdadeiro é Ele. E a gente está buscando a vida em tantos outros lugares que Ele não está. De verdade, quando Jesus pergunta isso, aqui da gente tremer. Não quereis também vós partir? De verdade, qual é o seu desejo? Honestamente, você com você diante dele. O que você quer da sua vida? Por que você vem aqui na terça-feira? Somente para ouvir? Não, é mais do que isso, tem que ter mais. Hoje está frio, tem que ter mais. Tem que ter algo que tem que mexer com o nosso coração, nos provocar. A palavra de Jesus, ela tem que nos tirar da nossa zona de conforto, ela tem que nos provocar. Como é que é a minha caminhada espiritual? A minha caminhada espiritual é só isso, mais ou menos? É só uma missa de domingo? É só escutar o que me dizem aqui na palavra? Se a gente tem feito algum movimento de realmente ser saciado por Ele, entender que a nossa existência tem sentido com Ele, mas é um sentido de verdade. Não podemos conviver com Jesus fazendo com que Ele seja o nosso amigo da sala, porque na sala é tudo polido, tudo arrumado, tudo organizado. Eu levo a melhor louça para servir a visita. Jesus tem que ser o amigo da cozinha, do meio da panela, das caçarolas. É o amigo da intimidade. Com que consciência nós caminhamos neste mundo? Então o processo nosso de conversão, gente, ele é diário. Ele não é de vez em quando. Eu sempre tenho que pensar, eu quero caminhar com Deus, é Ele a quem eu quero ir, é Ele que pode saciar a minha fome de ser amada, de ser querida, de ser vista, de entender que minha vida tem um propósito, tem um sentido. Como é que eu estou conduzindo o meu caminho? Será que eu também, como os discípulos, eu vou embora? Quantos têm deixado a igreja? Quantas pessoas que vocês conhecem perdeu a paixão? Não, também escutaram como a gente, mas não silenciou para que a palavra pudesse germinar. É preciso, diante dessa palavra, que essa palavra tem que tocar o coração de vocês pensarem nela. Não quereis ir embora também? Ou quer levar uma vida de compromisso comigo, assumir uma vida, para que a sua vida seja a extensão da minha, para que na sua vida possa continuar o processo de salvação? De verdade nós queremos nos comprometer com Ele? De verdade nós queremos ser essa extensão da misericórdia? De verdade eu quero aprender a amar a Deus acima de tudo e entender que somos todos irmãos? E temos que aprender a cuidar uns dos outros e ajudar a caminhar na alegria, no amor, aprender nas artes difíceis da vida, que é amar.